Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 14 de janeiro de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6º sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E 11º, ou seja, do versículo 6 ao 11, para simplificar. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, para neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor, estudando as Tuas lições, tenham sido elas proferidas diretamente da Tua boca ou da boca dos Teus emissários, dos Teus apóstolos, como esta que acabamos de ouvir, pela boca, pela escrita, pela fala, pela palavra de Paulo, o apóstolo dos gentios, encarregado de universalizar os teus ensinamentos, Senhor. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedindo que tudo o que nos será trazido hoje seja apreendido da melhor forma possível nas nossas mentes, nos nossos corações. Pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, Deus não é parcial. O que é isso? Deus é justiça, soberana, perfeita, não escolhe, não privilegia, não faz acepção, escolha, benefício, favor a uns em detrimento de outros. Foi isso que Paulo disse. E por que ele coloca toda a humanidade dividida entre judeus e gregos? Porque eram os que representavam de fato a humanidade. O povo escolhido, o povo monoteísta, o povo de cujo contingente se tornou cristão, convertidos ao cristianismo, e os gregos que eram o exemplo, a civilização, a tradição que inclusive originou toda a cultura romana
posteriormente, tanto que a mitologia, a cultura, nós até hoje chamamos, né, de greco-romana, então, e que eram pagãos. Acreditavam em vários deuses, né, politeístas, não aceitaram, primeiramente, o monoteísmo trazido pelos hebreus, pelos judeus, e muito menos Cristo, Jesus. Somente alguns séculos depois de muitas perseguições, muitas mortes, nós todos já sabemos, é que foi oficializada, tornada oficial a religião cristã, ou o cristianismo. Mas isso, né, na época em que Paulo, né, São Paulo, o Saulo convertido da estrada de Damasco, já tinha usado na época dele, que foi pouco tempo ali, depois de Jesus ter sido crucificado, que justamente foi que ensejou, né, a aparição de Jesus na estrada de Damasco para ele, ele aceitou a missão que Jesus designou para ele e saiu a espalhar, a propagar o cristianismo, a mensagem, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquela época, início do cristianismo, podia-se muito bem dividir toda a humanidade em dois aspectos religiosos, espirituais. Os monoteístas e então cristãos, e os politeístas, né, não cristãos, simbolizando os judeus e os gregos como os representantes desses que nós acabamos de dizer. Então, nessa epístola que Paulo escreve aos Romanos, ele está a explicar que Deus não é parcial. Ele fala aqui, pois em Deus não há parcialidade. Então, tanto quem pratica o mal, quem se desvia do bom caminho, seja cristão, seja ateu, seja politeísta, seja monoteísta, não importa. Colherá, terá as consequências, os frutos dessas práticas, desses atos, desse desvio. E os bons, e aí até acabei de lembrar agora aqui daquela teoria que resume toda a obra de André Luiz, que uma vez Chico Xavier externou, né, numa pequena frase, né? Os bons e os que se tornam bons são sempre cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. E os maus e os que se tornam maus são sempre cada vez mais dominados pelos piores que eles. Então, os bons, Paulo já estava a explicar, sejam eles gregos, judeus, não importa. Quem pratica o bem, quem segue o caminho reto, terá consequências, terá frutos bons pelas suas práticas, pelos seus atos. O que isso significa, meus irmãos? Nós, hoje, espíritas, lei de causa e efeito, um dos aspectos da justiça de Deus. Justiça porque Deus retribui a sua lei de perfeição, de justiça perfeita, contemporiza quem pratica alguma coisa, se ela for boa, essa prática, com coisas boas. Se ela for ruim, com coisas ruins. Não tem como, né? Aí já caiu até na sabedoria popular, né? No ditado popular, no provérbio popular. Quem semeia vento, colhe tempestade. Né? Não tem como eu semear vento e querer uma brisa tranquila, né? Agradável. Se eu estou semeando vento forte, o que vem geralmente com o vento? Tempestade, não é mesmo?
Muitas vezes, antes da tempestade começar, os ventos já anunciam que ela está próxima. E é exatamente isso que Paulo está a falar. Lei de causa e efeito, justiça de Deus, justiça divina, justiça perfeita. E aí a gente lembra que existem muitas pessoas que se deixam levar, e nós veremos hoje aqui com um enfoque não somente evangélico, no sentido de ter como base, como referência o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Evangélico nessa acepção de não somente ter como base o Evangelho, que inclui, né, o Novo Testamento, inclui as epístolas de Paulo também, mas um enfoque espírita, com a ajuda, por exemplo, de ninguém mais, ninguém menos que Allan Kardec, de espíritos que participaram da codificação e de outros que estiveram encarnados e que deram a sua contribuição sem que eles tivessem sido médiuns, psicógrafos, com talvez sim a mediunidade de inspiração, de intuição, mas com obras, com textos, com mensagens autorais, como, por exemplo, o nosso querido, que eu tenho muito utilizado aqui nas minhas pregações, Vinícius, Pedro Camargo. Nesse livro, por exemplo, Em Torno do Mestre, quando ele fala num capítulo iniquidade, e o que é iniquidade? Antes de nós adentrarmos o capítulo, e é por isso que eu estou dizendo, muitos de nós nos deixamos levar, nós veremos que é algo equivocado, mesmo nós espíritas, muitas vezes, nós embarcamos, às vezes, num discurso ou numa narrativa, numa apresentação de fatos que muitas vezes, se a gente não tiver olhos de ver, não estivermos atentos, nós acabamos embarcando, pegando carona e nos colocando de forma a aumentar essa corrente, né, essa visão, como se ela fosse a correta, quando não é. E Jesus já havia dito, Paulo, Kardec, os espíritos da codificação e outros que trabalharam em interpretação das obras, das palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como Vinícius. Então, existe, né, a pergunta que não quer calar para todos nós. Existe injustiça social? Essa que é a pergunta provocativa para a nossa reflexão de hoje. Existe injustiça social? E aí, Vinícius usa aqui no título do texto que ele escreveu, que está aqui no livro Em Torno do Mestre. Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma injustiça baseada na desigualdade de tratamento. Então, é a iniquidade, é a ausência de equidade. Equidade é a justiça praticada com base na igualdade. Isso é a definição da justiça de Deus. Equânime, equitativa, equidade, iniquidade. Tem até a parábola, né, do juiz iníquo, porque ele não atendia aquela viúva que estava, né, importunando ele, na visão dele, né, do personagem da parábola, contada por Jesus, meus irmãos. Por quê?
porque ele não tratava todos de forma igual. Então aquela mulher viúva, pobre, eu vou dar atenção, o juiz pensava, né? Eu vou cuidar dos meus interesses, de quem pode trazer algo, né, em retribuição, em agradecimento para mim. A parábola do juiz iníquo, né? Ou da viúva importuna. Então, iniquidade é essa injustiça por causa da desigualdade, da forma desigual, e aí torna-se injusta, né, de tratar as pessoas, as partes. E Vinícius também faz uma provocação para nós. Iniquidade? Ele pergunta. Não, ele mesmo responde. Justiça. Então, o que aparentemente, muitas vezes para nós, é iniquidade, Vinícius está a dizer, não é. É justiça. Mas aí a gente vai se perguntar, uai, Rafael, você está se contradizendo? Você acabou de dizer que tratar, né, desigualmente as pessoas, as partes, é a essência da iniquidade. E como é que agora você está dizendo que Vinícius pergunta e ele mesmo responde dizendo que é justiça? Porque nós veremos que tudo depende do ponto de vista, da abrangência que nós temos que dar às coisas. Então, por exemplo, ele diz, Vinícius, que vejo aqui um marido exemplar suportando a esposa fútil, caprichosa e desamorável. Ali, o reverso da medalha, uma esposa dócil, criteriosa, dedicada ao lar, sofrendo o convívio de um marido rude, desafeiçoado e libertino. Além, vejo pais solícitos e bons, sacrificando-se por filhos ingratos e maus, que os desdenham e menosprezam. Ao lado desse quadro pungente, se me apresentam filhos meigos e respeitosos, cujos pais, velhacos e viciados, descuram completamente de sua educação e do seu futuro. Mais adiante, vejo o rico, astuto, espoliando o pobre de boa fé. Vejo o industrial poderoso no uso de favores e regalias concedidas por leis iníquas, explorando os consumidores e o operariado, que a tudo se submete, premido pelas necessidades imperiosas da vida. Vejo o impostor triunfante, ao lado da probidade humilhada. Vejo a virtude abatida e o vício entronizado, quer dizer, colocado no trono. Vejo o algoz impune e a vítima desamparada. Vejo a saúde e o vigor banqueteando-se no tremedal do mundanismo e a enfermidade, gemendo no leito das agonias lentas e intermináveis. Vejo o gênio fulgir como astro de primeira grandeza no azul do firmamento, e o imbecil confundindo-se com o pó das ruas por onde perambula. Vejo o desperdício, o supérfluo, o luxo desmedido, o fausto arrogante e as pompas que deslumbram junto da carestia, da miséria, da fome e da nudez. Vejo a beleza plástica, o aveludado de faces rosadas que se assemelham às pétalas das mais delicadas flores, ao lado de criaturas repelentes, cobertas de chagas e pústulas asquerosas, ou portadoras de aleijões,
que horrorizam. Vejo finalmente a lágrima desconsolada junto do riso impenitente, a dor e o prazer, um ao pé do outro, atestando num híbrido conjunto a expressão de uma indefectível justiça. Olha aí, meus irmãos. Indefectível justiça, que se cumpre de uma esplêndida harmonia surgindo desse caos como a aurora sorridente e rompendo de caliginosa noite de tormenta. E aí a gente começa a se questionar: Vinícius, será que você não se equivocou? Esses contrastes todos que você acabou de relatar, você diz que é a expressão de uma indefectível justiça que se cumpre, de uma esplêndida harmonia. Como é que pode? Continuemos com Vinícius. Sim, não há vítimas em meio de toda essa anomalia. E aí, o que é a anomalia? É aquilo que para a gente parece, pelo menos, anormal, desequilibrado, fora do padrão. Anomalia é isso. Então, não há vítimas em meio de toda essa anomalia. Os olhos do corpo querem vê-las. Vê-las quem? Vítimas. Ah, é uma vítima da sociedade, é uma vítima disso, é uma vítima daquilo. Os olhos do corpo, diz Vinícius, querem vê-las, quando os da alma estão fechados. Olha aí, nós estamos enxergando tudo apenas com os olhos do corpo, ou estamos também usando os olhos da alma? Abertos estes, ou seja, os olhos da alma, a mais perfeita equidade, justiça. Justiça por tratar a todos de forma igual. A mais perfeita equidade se revela à luz do entendimento. Como se hão de aplainar os caminhos, se não, como disse o profeta, arrasando os outeiros e aterrando os vales? Fechem-se os olhos da carne e abram-se os do espírito. Veremos na vítima de hoje, se usarmos os olhos espirituais, veremos na vítima de hoje o algoz de ontem. É o monte que se arrasa. Olha a explicação de Vinícius. Veremos mais, que o algoz de hoje será vítima de amanhã. Se nós usarmos na próxima encarnação, mais uma vez, somente os olhos da carne, aquela vítima da próxima encarnação, ou nós mesmos, como vítimas, somos o quê? A consequência da nossa prática, da nossa vida como algozes. Se eu sou um algoz hoje, amanhã eu serei uma vítima. De quem? De mim mesmo. Quem está plantando, quem está causando esse efeito futuro? Eu mesmo. Então, é isso que Vinícius está a dizer. O algoz de hoje será a vítima de amanhã. É um vale que se abre, o qual, em tempo, será aterrado. Então, a gente não tem como escapar da lei de causa e efeito. Se hoje eu estou sendo vítima diante dos olhos humanos, diante dos olhos carnais, é porque ontem eu fui algoz, meus irmãos. É muito claro, é muito objetivo, é muito simples até. Ah, mas eu não vejo assim. Então, você está
negando a lei de causa e efeito. Você está negando o que Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Você está negando o que Paulo disse, que Deus não tem parcialidade, que cada um, seja judeu, seja grego, seja eu, seja você, cada um de nós terá o que plantou. Então, pode-se ter essa visão? Claro, nós temos livre-arbítrio. Agora, é uma visão pequena, limitada, tacanha, em discordância com a verdade, em discordância com a lei de Deus, lei de justiça, lei de causa e efeito, lei de reencarnação. O homem, diz Vinícius, é o senhor do futuro. Aí, o homem. Eu sou o senhor do meu futuro, como fui o senhor do meu presente, do hoje, que eu estou vivenciando. E o escravo do passado. Resgata-se agora a dívida de outrora. O amanhã nascerá do hoje, como hoje nasceu do ontem, diz Vinícius. O presente é filho do passado e pai do futuro. Os sentidos veem o fragmento desligado do todo. Então, olha que maravilha. Os nossos sentidos, a nossa visão, está vendo um pedaço só da nossa linha do tempo. A gente está vendo um recorte, um fragmento. Se a gente olhar só esse fragmento, parece que existe injustiça, parece que nós somos vítimas, ou que algumas pessoas são vítimas da sociedade, disso, daquilo. Só que nós temos que ver o todo. Os sentidos veem o fragmento desligado do todo. É a ilusão. E aí, eu não sou da área de física, mas nós sabemos, todos nós que já estudamos um pouco, pelo menos, de física, nós já ouvimos falar em ilusão de ótica. Olha que interessante, né? Existe a ilusão de ótica também no aspecto espiritual. Quando? Quando nós não queremos enxergar com os olhos espirituais e queremos enxergar apenas com os olhos de carne, materiais. Ah, eu só quero ver esse pedaço aqui, essa vida. Isso que está acontecendo agora. Isso é uma injustiça, na minha visão. Não é. Isso é uma ilusão de ótica. Vinícius usa essa metáfora. É a ilusão. É a existência terrena. Os olhos da razão e da sabedoria, ligando o pretérito ao presente, abrangem o conjunto. É a realidade. Então, tem gente que foge, né, que nega a realidade. A gente pode fugir, pode negar da realidade? A realidade? Pode negar. Mas ela não vai deixar de ser realidade. Ela não vai deixar de ser verdade, porque nós negamos, porque nós não queremos aceitar. Continua sendo a realidade, a verdade. É a realidade. É a vida do espírito na eternidade. E aí ele encerra com a célebre frase que nós espíritas conhecemos muito, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, não adianta, né, a gente olhar só um pedaço, um trecho. A gente tem que olhar o todo. E aí, já seguindo para comprovar que Vinícius está certo, não está falando nenhuma besteira, não é a visão unipessoal dele próprio, a interpretação dele.
nós podemos acessar, por exemplo, o livro dos Espíritos, que no capítulo 9 da parte 3ª fala da lei de igualdade, que é uma lei de Deus, aplicável e aplicada a nós. Nós não temos como nos eximir, né? Não nos sujeitarmos a essa lei em momento nenhum da nossa trajetória espiritual. Então ela é aplicável e aplicada. E aí, Kardec, com a sua sabedoria, com o seu bom senso, com o seu discernimento, com a sua didática, ele trata das desigualdades sociais. Então, as desigualdades sociais que muitas vezes parecem aos nossos olhos como injustiças, né? Ele pergunta, é lei da natureza? E olha que interessante, meus irmãos, que muitas vezes a gente lê, relê, lê de novo, relê de novo, escuta, ouve, aprende, assiste aula, assiste pregação e não atenta para determinadas coisas que estão nas entrelinhas dessas perguntas sábias de Kardec e muito mais sábias ainda dos espíritos superiores, né? Dos quais o próprio Kardec é um membro, né? É um representante. Quem quiser confirmar isso, leia o capítulo Kardec e Napoleão, escrito por Humberto de Campos. Então, é lei da natureza, quer dizer, todos os seres vivos. Natureza abrange não somente o ser humano, mas os animais, as plantas. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ué, condição social, Rafael? Na natureza? Sim. Os animais vivem em sociedades. Convivem. As plantas também. E uns com os outros, inclusive, reinos, né? Filos. Eu não sou biólogo, mas quem for aí me ajude, né? Reinos, filos, e interagem entre si numa cooperação, né? Um dependendo do outro. Então, pode-se dizer que é uma sociedade entre animais, entre plantas, entre animais e plantas, entre seres vivos. E nós também não somos apenas uma sociedade de seres humanos. Nós também interagimos com os animais, com as plantas, com a natureza em geral. Não é mesmo? Então, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Quer dizer, aí a gente para pensar. Kardec está perguntando aqui se entre todos os seres vivos existe também um ou outro que esteja numa condição de desigualdade social, de injustiça social, como nós humanos costumamos dizer, né, em relação a nós mesmos. Existe desigualdade social na natureza? Entre os animais, entre as plantas, entre os seres vivos? Não, respondem os espíritos superiores. Então não é obra da natureza, não existe na natureza, é obra do homem. Ué, mas como assim? Então, Rafael, você está se contradizendo. Você acabou de dizer que a pessoa não é vítima da sociedade e está dizendo que é obra do homem. Qual homem? Cada um de nós, cada ser humano.
Homem no sentido de representante da humanidade. Então, quem provoca a desigualdade social que eu vivencio na minha atual encarnação? Eu mesmo. Ser humano, representante da humanidade. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Somente eternas são as leis de Deus. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Egoísmo e orgulho dos outros? Não. Meu. E de todos que somos egoístas e orgulhosos. Não adianta eu querer botar na conta do outro a responsabilidade por algo que é fruto do que eu fiz. É algo que é fruto do meu orgulho, do meu egoísmo. Ah, mas eu não sou mais egoísta nesta encarnação. Que ótimo, mas já foi numa outra. Eu não sou mais orgulhoso nessa encarnação. Que ótimo, foi numa outra. Isso se é que a gente pode falar, né? Eu não sou mais egoísta, eu não sou mais orgulhoso. Quem pode afirmar? Né? Dentre nós, espíritos inferiores, habitantes de mundo de provas e expiações. Ah, eu não sou orgulhoso. Eu não sou egoísta. Está querendo enganar quem? Né? Se não a si mesmo. Então, restará apenas a desigualdade. Olha aí, quando o egoísmo e o orgulho não existirem mais entre nós, isso é uma resposta dos espíritos superiores dada a Allan Kardec. Questão 806A. Dia virá em que os membros da grande família, ou melhor, desaparecerá, né, esse tipo de desigualdade que a gente chama, né, de desigualdade social, quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. E pronto. Agora, já viu, né? Essa palavra hoje em dia também, merecimento, né? Meritocracia e tal. Ué, Kardec que está perguntando e os espíritos superiores estão respondendo. Na visão, no âmbito espiritual, mérito existe, acontece, e as coisas que nós escolhemos, que nós usufruímos, que nós vivenciamos, as situações, as circunstâncias, tem tudo a ver com isso. Mérito. Ah, mas eu não acho isso certo e tal. Bom, pode não achar, mas é o que nós acabamos de ler no início. Está fugindo da realidade, está negando a realidade. É assim que acontece. Gostemos ou não, queiramos ou não. Dia virá em que os membros da grande família, dos filhos de Deus, deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende de posição social. Desigualdade das riquezas. Será que é fruto do acaso? Será que é fruto da injustiça social? Né? Questões 808, 809, 810, 811, que já deu pano para manga. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Será possível igualdade de riquezas aqui na Terra? Não, nem é possível. Resposta dos espíritos superiores. Não é possível e nunca existiu nem nunca existirá. No âmbito em que nós estivermos ainda predominantemente orgulhosos e egoístas. No âmbito do mundo de provas e expiações. E aí ele ainda pergunta, mas há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. A igualdade das condições sociais é o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Ele perguntou aos espíritos superiores. São sistemáticos esses tais.
ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Quimera é o quê? Utopia. Coisa que não existe. Não sou eu que estou falando, são os espíritos superiores. Posso discordar? Posso, mas estou negando a realidade, a verdade. Isso só algumas questões do Livro dos Espíritos, para confirmar que Vinícius está certo. Não tem injustiça nenhuma, não tem desigualdade social nenhuma. E aí, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, 2 capítulos que abordam isso. Primeiro, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados, felizes, os aflitos, os que sofrem, os que estão passando por dificuldades, não somente materiais, meus irmãos. Não somente materiais. E começa o capítulo, a primeira análise que Kardec, o próprio Kardec faz sobre isso, é intitulada Justiça das Aflições. Ué, justiça. Nós estamos sendo justiçados pela lei perfeita de Deus. Então a gente tem que agradecer. Quando Jesus disse também no Sermão do Monte, no mesmo sermão em que ele disse bem-aventurados os aflitos, ele disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Ou seja, é a justiça correndo atrás do criminoso, que sou eu, que é você, que somos todos nós. Criminoso no aspecto espiritual, infrator da lei. Eu posso, nessa encarnação atualmente, não cometer crime algum perante as legislações humanas. Eu nunca pratiquei infração penal, nunca pratiquei crime, nunca pratiquei ilícito civil. Sou um cumpridor da lei, mas eu sou, no âmbito espiritual, um infrator da lei de Deus. E por isso, posso estar pagando a minha pena, a minha dívida. Então, essa é a justiça da aflição, eventualmente, pela qual eu estou passando. Você, cada um de nós. Justiça das aflições. E Kardec, com a sua didática perfeita, maravilhosa, ele ainda vai mais além. Ele não fala apenas da justiça. Ele fala das causas atuais e das causas remotas. Porque muitas vezes a gente também, principalmente a gente do meio espírita, né, da comunidade espírita, a gente, por causa do orgulho, a gente tem mania de jogar lá para trás, né? Ah, eu estou passando por isso, que eu devo ter feito alguma coisa numa encarnação anterior. Isso é fruto do orgulho. Devo ter feito, quer dizer, a gente está duvidando da perfeição da lei de justiça de Deus? Será que a lei me colocou num grupo, né, me classificou como criminoso sem eu ser? Será que existe isso na lei de Deus? Ah, eu vou enquadrar todo mundo. Causas anteriores, mas tem também as causas atuais. E muitas vezes a gente fica fingindo que não está vendo a causa atual. Então a gente, né, leva uma vida desregrada, né, de excessos, muitas vezes, ou sabe-se lá o quê. E na hora que as consequências começam a aparecer, a gente coloca para uma encarnação anterior. Ah,
Eu devo ter feito alguma coisa. Devo ter feito. Para começar, a gente fez. Muitas vezes a gente fez nessa encarnação. Não precisa ser crime, meus irmãos. Não precisa ser nada que está tipificado lá no Código Penal brasileiro. Não precisa ser nada que está nos códigos e nas legislações dos países do nosso planeta Terra. Não é nada disso. É o crime no âmbito espiritual, como diz Emmanuel, né, na sua sabedoria. Quando a gente lê lá, dentre os 10 mandamentos recebidos por Moisés, que é a lei básica para nós quando estamos encarnados. E dentre esses mandamentos está lá, não matarás. Emmanuel, na sua sabedoria, no grau espiritual em que ele se encontra, com capacidade, com possibilidade, com autoridade para interpretar a lei de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que matar não é somente tirar a vida de alguém. Emmanuel, meus irmãos. Não matarás também inclui não matar a felicidade, não matar a esperança de uma pessoa próxima da gente, né? Não matar a paz. Então, olha aí como que a abrangência espiritual é muito maior do que a nossa visão corporal, né? Ou visão de encarnado, tacanha, medíocre, míope. A gente não enxerga. Então, eu nunca matei ninguém, mas matou a esperança de alguém, matou a alegria, né? De um conhecido, de um amigo, de um familiar. Rafael, passei para a faculdade. Ah, é? Qual? Aí a pessoa fala, passou para essa faculdade, fulano. Passei num concurso público. É mesmo? Qual cargo? Tal, assim, assim. Não tinha um carguinho melhor, não? Quer dizer, isso é fruto do egoísmo, do orgulho de cada um de nós, né? Então, em vez de compartilhar, de vivenciar, e muitas vezes da inveja, como disseram os espíritos superiores ali, são um bando de sistemáticos cheios de inveja. Somos nós, muitas vezes, né? Então, em vez da gente vivenciar, compartilhar, se alegrar com a alegria do nosso irmão, que pode ser para nós algo que não provocasse alegria, mas para ele poxa. É algo que faz com que ele fique alegre, ou ela, né? E a gente, em vez de se rejubilar, né, se alegrar, a gente mata a alegria do irmão, do parente, do vizinho, do amigo, do conhecido, do colega de trabalho. Então, é sério ou não é? Né? O crime no âmbito espiritual é muito maior. Muitas vezes a gente fala, eu nunca matei uma mosca, eu nunca matei um inseto, nunca matei uma barata, nunca matei... Ué, mas matou a alegria, matou a esperança, matou a fé. Então, a responsabilidade nossa é essa, né? Então, as causas, olha aí, será que eu estou colhendo alguma coisa na minha encarnação atual de uma outra encarnação? Será que é uma causa remota, causa anterior da aflição? Né? Que às vezes, num dado momento da minha vida, que foi toda nesse estilo, nessa prática, nessa postura de fazer pouco dos outros, né? De menosprezar, de humilhar, chega um dado momento da vida que a gente começa a colher os frutos disso. E aí a gente, por causa do orgulho, joga lá para trás. Eu devo ter feito alguma coisa em alguma encarnação passada
para estar colhendo isso agora. Devo ter feito? Não. Eu fiz e foi nessa, muitas vezes. Então, causas anteriores e causas atuais das nossas aflições, né? Por causa do esquecimento do passado, que na verdade é uma misericórdia de Deus, porque senão nós teríamos vergonha de conviver com determinadas pessoas que são do nosso convívio. Então, Deus, para impedir que nós não sejamos espontâneos, né? Para que nós não tenhamos um complexo de culpa, sabendo de tudo que nós já fizemos, muitas vezes aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares em geral, às vezes aos nossos colaboradores, muitas vezes, meus irmãos, né? Como uma empregada doméstica, uma faxineira, uma pessoa no nível da relação de emprego ou do trabalho que nós exercemos, ou da empresa, né, que nós dirigimos, que está abaixo de nós ou acima, e que nós já prejudicamos, e aí sim, em outras encarnações. Então, justamente para que nós sejamos espontâneos, autênticos e queiramos sempre fazer o melhor para todos, Deus coloca o esquecimento do passado, o véu do esquecimento, em cada encarnação. E, se for necessário, se for meritório, se for importante para nós, nós teremos uma revelação, né, um conhecimento, seja através de um desdobramento, né, durante o sono, né, o que muitas vezes nós chamamos de sonho, seja através de uma revelação vinda por alguém, uma pessoa que é médium, né, ou nós mesmos, né, através da clareaudiência, né, ou audiência, enfim. Se for preciso, se for necessário, se for bom, se for importante, e se estiver de acordo com a nossa linha de merecimento, de necessidade, nós teremos essa revelação. Mas geralmente nesse nível em que nós estamos, é melhor nós estarmos com o véu do esquecimento do que sabermos de muitas coisas. E aí depois Kardec fala dos motivos de resignação que nós temos que ter mesmo diante das maiores dificuldades. Ele fala aqui depois, numa sessão, né, que é dedicada às instruções dos espíritos, Kardec coloca aqui uma mensagem, por exemplo, de Lacordaire: o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Então, né, tormentos voluntários, muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos. Estamos pagando, muitas vezes, né? Estamos, mas nós que escolhemos. Então a gente não pode culpar, né, outras pessoas, terceiros, ou a sociedade. Nós que escolhemos. Olha que interessante isso, né? Outro capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre isso. Essa alternância de condições. Alternância de condições. Numa encarnação a gente vem rico, na outra encarnação a gente vem pobre. Numa encarnação a gente vem saudável, na outra encarnação a gente vem doente. Numa encarnação a gente vem inteligente, na outra encarnação a gente vem desprovido de inteligência. Tolhido. Por quê? Porque isso é necessário. Se a gente usou mal, e não somente se usou mal, não, nós somos provados, meus irmãos, em vários aspectos. Não adianta eu passar todas as encarnações sendo
bonito, saudável, rico, inteligente, né? Tudo que muitos de nós desejamos. Nós temos que passar pelas provações, que são provas também. Beleza, saúde, inteligência, riqueza, tudo isso é prova. Mas nós temos que passar pelas outras provas também. Prova da pobreza, prova da ausência de beleza, prova da ausência de inteligência, prova da ausência de saúde. Todas essas provas são necessárias para que nós consigamos evoluir nesse nível espiritual em que nós estamos. Então, por exemplo, Kardec, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também aborda isso, né? Que é o capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Necessário. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é: por que não são igualmente ricos todos os homens? E ele desenvolve todo o item aqui, né? Desigualdade das riquezas. Assim, um que não a tem, não tem a riqueza hoje, já a teve, ou terá, noutra existência. Olha aí, palavras de Kardec, meus irmãos. Não a tem, a teve ou a terá, noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é a cada um, prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. Tem como a gente evoluir, como a gente alcançar um nível espiritual mais elevado, sem ser paciente e resignado? Não. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então não tem por que a gente invejar quem é rico. Ou a gente já foi rico numa outra, ou a gente será numa próxima. Olha que maravilha. Agora, tem que usar bem, né? Ah, a gente está pobre nessa. Tem que usar bem a pobreza. Resignação, paciência, né? Fé. Então, fala-se ainda na parte de instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade qual é? Porque se a gente tiver a visão restrita ao âmbito material, sem olhar com olhos espirituais, né? Sem dar um aspecto espiritual, aí realmente, né? Vai ficar tudo muito estranho. Vai fazer sentido a gente correr atrás de dinheiro igual, né? A minha vida só tem essa vida aqui, então tem que... Emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, enfim, né? E aí, para encerrar, com a didática maravilhosa, professor Clóvis Tavares, livro de Jesus para os que sofrem, Riquezas Escondidas, capítulo intitulado Riquezas Escondidas. A gente vai ver que não tem nada de errado com o que está acontecendo conosco
seja a interpretação que nós venhamos a dar, qual for. É uma desigualdade, é uma injustiça o que eu estou passando e tal. Não tem injustiça nenhuma. A gente tem que reclamar com a gente mesmo. Quer mudar? Cresça, evolua. Riquezas escondidas. Realmente, muitas vezes, parece que tudo que é destruição e derrota dentro de nós, parece que tudo é destruição e derrota dentro de nós, quanto em torno de nós. Os sofrimentos morais, físicos ou espirituais se apresentam como insuportáveis, sem exageros, sem dramatizações. E diante dos quadros que vivemos, ou das paisagens dantescas que contemplamos, como se atravessássemos também, mas sem vigília, os círculos infernais, irrompe de nós a angustiosa pergunta: mas por quê? A gente não faz essa pergunta muitas vezes? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu? Neste mundo terreno e nesta vida fugidiça, nem sempre sabemos ou saberemos perfeitamente. Nem sempre teríamos condições para sabê-lo. O que não padece dúvida, entretanto, é que tudo, mas tudo mesmo, dores, decepções, derrotas, doenças, traições, mortes, penúrias, tragédias, todas as desgraças e infortúnios dos dias terrestres apenas marcam o equilíbrio ou o retorno ao equilíbrio da lei divina, que foi por nós golpeada, ou desobedecida, ou injuriada. Quando? Onde? Como? Não podemos recordar habitualmente. Olha o véu do esquecimento aí. Nem nossa frágil memória localizaria paisagens, épocas, pessoas. E ainda bem que assim é. Nem nossos frágeis espíritos, por via de regra, suportariam saber de que modo infringimos os artigos da lei de amor que nos rege. As almas encarnadas na Terra ainda não atingiram um grau de progresso bastante elevado para que a lembrança de seu estado anterior lhes possa ser útil. Observa Camille Flammarion. A doutrina espírita nos explica os motivos porque nem sempre temos resposta imediata a essas amargas interrogações. É que raramente estamos preparados para apreender as grandes dimensões de determinadas verdades. Jesus, na última ceia, chegou a declarar a seus apóstolos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É um problema de suportação psíquica, moral, espiritual. Não suportaríamos certas verdades a respeito de nós mesmos se elas pudessem facilmente emergir de nosso passado multimilenário, apresentando-se vivas ante nossos olhos. Excepcionalmente, entretanto, todos sabemos, há os que vêm a conhecer suas existências pretéritas, quer por revelação espiritual fidedigna, quer por processos vários de retrocognição ou de intuição. Esses casos, quando verídicos, são confirmados posteriormente, de maneira convincente e irrefutável, com plena e perfeita identificação geral de nomes, datas, lugares, conexões, fatos, etc. É a evidência realmente prodigiosa da reencarnação. O importante é compreender e sentir para vivê-las
as perspectivas transcendentes da realidade. Olha aí, da realidade. E buscar cumprir a grande lei de Deus, sempre justa e bondosa, embora nem sempre assim pareça aos nossos míopes olhos mortais. Relata Sundar Singh esta observação de um fato de seu conhecimento, datado da Primeira Guerra Mundial. Fizeram-se trincheiras em lugares férteis e foram destruídos campos de plantação. Após algum tempo, belas flores e frutos começaram a desabrochar e crescer nessas trincheiras. Descobriu-se que o solo era fértil e debaixo do solo havia terra ainda mais fértil. E o sábio apóstolo indiano conclui: quando carregamos a cruz e sofremos, as riquezas ocultas de nossas almas vêm à luz. Não devemos desesperar quando observarmos processos que parecem destruidores, porquanto eles põem em atividade os poderes ocultos das nossas almas. Pondera ainda o apóstolo indiano com admirável lucidez que a cruz varia de pessoa para pessoa, de pleno acordo com o que o Mestre Divino fala: carregue cada dia a sua cruz. E todos sentimos isso mesmo, cada um carregando a sua cruz, de acordo com a indefectível aplicação da divina justiça na vida de cada alma. O sadhu ainda acentua que, na aparência, a cruz pode apresentar-se com asperezas, até crivada de pregos, mas sua essência é bem diversa. Sua natureza é doce e pacífica. Pelo receio das dificuldades exteriores da cruz, não devemos perder suas grandes bênçãos espirituais. E conclui com a riqueza de um provérbio salomônico e a simplicidade encantadora de um pássaro perdido de Tagore, seu compatriota. A abelha tem ferrão, mas fabrica o mel. Que maravilha, meus irmãos! Então, louvemos a Deus por todas as dificuldades que nós estamos passando, passamos ou passaremos. Tudo isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, que Deus permita que nós encerremos a nossa pregação, que nós tenhamos um final de sábado de paz, de alegria, de resignação, de fé, um domingo e uma semana maravilhosos, com muita realização e confiantes na perfeição da justiça de Deus. Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez pela audiência e que Deus nos abençoe.